Acabou de sair o episódio 45 da Guerra Sangrenta de 1000 Anos de Bleach, o arco da Guerra Quincy, e eu venho aqui hoje pra gente fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo nesse canal, que é trazer uma análise de um episódio específico e dos elementos que existem nesse episódio, porque ele é um episódio que tem muito conteúdo, tem muita coisa pra se conversar sobre, um episódio completamente original do anime que conserta muitos dos problemas que o mangá possui. Antes do vídeo começar em si, eu tenho alguns avisos rápidos para dar. O primeiro deles é que esse vídeo vai ter um formato um pouco diferente do que o habitual. Claro, porque ele é uma análise de um episódio solto, mas também pelo fato de que eu não vou resumir a história do episódio por completo no vídeo. Eu vou mencionar alguns pontos, esse vídeo aqui não tem roteiro, porém eu separei alguns pontos específicos para a gente conversar sobre e a gente levantar o debate tanto nos comentários quanto aqui no vídeo, algumas coisas que eu tenho para falar e para analisar sobre esses momentos em específico. Esse vídeo não tem spoilers pesados do mangá na maior parte dele. A maioria das coisas vai ser só comparações básicas entre o anime e o mangá, ou meras citações de alguns acontecimentos que foram levemente alterados, mas vai ter uma parte do vídeo mais pro final, aonde sim vai ter mais spoilers do mangá. Mas quando isso acontecer, eu vou avisar. Mas, enfim, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai conversar e analisar o episódio 45 de Bleach, a Guerra Sangrenta dos 1000 Anos. Começando pela minha opinião do episódio, eu acho válido que a gente comece por aí. Minha opinião é que ele é um episódio simplesmente impecável. Ele é excelente, talvez o melhor da temporada dos que saíram até agora. Ele é impecável em todos os aspectos, ele melhora questões do mangá envolvendo ritmo e problemas estruturais que o mangá possuía. Ele tem uma animação incrível, a coreografia de luta é simplesmente insana e a história e todo o peso narrativo que ele traz em si é simplesmente bom. Ele é um episódio muito divertido de se assistir e muito, mas muito emocionante. Ele é um episódio que te cativa do começo ao fim, porque ele sabe conversar muito bem com quem entende a trama. Ele levanta alguns pontos que faz com que, quanto mais você saiba sobre aqueles personagens, e principalmente sobre a Orihime, que é o destaque do episódio, mais você acabe sentindo com bastante peso cada momento que acontece durante a sequência de cenas que envolve não só a personagem, mas todo o episódio em si. Além de que, como eu falei, ele também consegue estender o mangá de uma forma muito interessante. Eu vou falar mais disso mais pra frente, quando a gente for tocar no ponto sobre as diferenças entre o mangá e o anime, e como esse episódio afeta essas diferenças. Mas, enfim, acho melhor a gente começar direto com os pontos principais. A luta do Ishida e do Julgram tem algumas diferenças bem notáveis, para dizer o mínimo. Na verdade, eu acho que é até um eufemismo a gente se referir à situação dessa luta como diferenças notáveis. Até porque se você leu o mangá especificamente na luta do Ishida e do Julgram, você sabe que essa luta basicamente é toda em off-screen. Ela tem poucas partes que acontecem de fato no mangá, poucas cenas que demonstram na prática um conflito entre os dois personagens. É uma luta que começa, mas ela acaba sendo ofuscada por todas as outras, e isso no mangá era uma coisa muito ruim. Eu vou falar mais disso no decorrer do vídeo, mas um dos grandes problemas do mangá de Bleach era simplesmente o fato de que no arco final da história todos os acontecimentos eram muito rushados. Isso tem um motivo para acontecer, envolvendo os problemas de saúde do Kubo e toda a situação como o arco estava sendo conduzido, mas o que acontece é que se você pega para ler os últimos capítulos da Guerra Sangrenta dos 1000 Anos, você consegue perceber como muita coisa acontece em cada capítulo, justamente para que a história corra da forma mais rápida possível. As informações são sobrepostas, elas são jogadas muito rápido na sua cara, e isso acaba prejudicando muito a qualidade final da obra. Felizmente, no anime eles estão corrigindo a maioria desses problemas de ritmo, com a luta do Ishida e do Julgram sendo um dos maiores exemplos disso. Uma luta que está apresentando muito mais coisa dos dois personagens e muito mais coisa como um combate em si. O Julgram, principalmente, é um personagem que está ganhando muito mais força e muito mais destaque graças à forma como esse roteiro está sendo conduzido. O Julgram, que nessa luta demonstra uma personalidade mais arrogante, um pouco mais extrovertida, diferente do Julgram mais quieto que a gente tem no resto da obra, tendo mais momentos para que a gente veja isso na prática,
acaba deixando o personagem ainda mais interessante do que ele já é. Além de que, claro, o anime ainda deu uma transformação a mais pro Julgram, uma forma alternativa que, bom, é basicamente uma demonstração clara do uso do poder do All Might. No mangá, ele não tem isso, justamente porque, bom, o Julgram não tem uma Volstagg, então permitir que ele tenha uma outra transformação também para ser usada no anime, uma forma que mude a aparência física dele, acaba deixando a luta um pouco mais interessante nesse aspecto. Fora que o design em si dessa forma do Julgram tá muito irado, tá simplesmente muito legal. Eu gostei muito do Julgram nesse episódio e na luta em si. Agora, sobre o Ishida, eu gosto muito de como esse episódio trata o Ishida e sobre a abordagem do caminho que a luta deles leva. A luta do Ishida e do Julgram fala muito sobre a dinâmica que existe entre os dois personagens em algumas questões. A primeira questão é óbvia, todo o dilema do traidor, que é levantado várias vezes durante o arco, e aqui é onde chega ao ápice, mas principalmente o debate sobre tradição e avanço. Durante muitas vezes na obra, a gente ouve o Ishida sendo o cara que fala que defende os costumes dos Quincy's. Ele acredita na força dos Quincy's, ele tem a sua questão do seu orgulho como Quincy e esse tipo de coisa. Mas isso tem um paralelo muito interessante, que é o fato de que os Quincy's são agentes de mudança. Eles representam avanço, eles representam algo que desafia a inércia, com o Yhwach sendo a maior definição desse conceito. Então quando você coloca o Julgram e o Ishida para lutarem um contra o outro, você acaba testando essa disputa na prática. Isso porque você tem o Ishida, alguém que é, entre aspas, um Quincy clássico, um que só usa arco e flecha, que defende os costumes dos Quincy's, o orgulho dos Quincy's e etc., contra o Julgram, alguém que é o braço direito do Yhwach, o seu súdito mais fiel e mais leal, justamente aquele que mais segue o agente de mudança. Além disso, um último aspecto a ser trazido à tona sobre essa luta nesse episódio é o Ishida ter puxado a Leiden Hunt, a luva que é o último recurso dos Quincy's e que a gente não tinha visto sendo utilizada há muito tempo dentro da obra. Ela é uma luva que segue o mesmo conceito da luva que o Ishida usou no arco da Soul Society, onde durante a luta contra o Mayuri ele puxou o pino da luva e acabou ganhando um aumento de poder temporário em troca de selar permanentemente os seus poderes Quincy. No fim, ele conseguiu recuperar os seus poderes graças a um treinamento que ele realizou com o pai dele, porém o uso da luva aqui é totalmente diferente. O Ishida usa a luva contra o Julgram para que ele conseguisse tirar os poderes do Julgram em meio à batalha. Foi uma utilização muito interessante de um conceito já muito antigo dentro da obra e que eu gostei muito que foi trazido à tona de novo. Um pequeno detalhe que eu vi algumas pessoas falando enquanto eu editava esse vídeo, eu acho que é muito válido de se adicionar aqui, é que é muito possível que o Ishida passando a luva para a mão do Julgram tenha sido uma utilização da Shrift do Ishida. Uma das grandes críticas que existe em relação ao mangá é que o Ishida usa a sua Shrift pouquíssimas vezes e no anime é bem perceptível desde a segunda parte da temporada que eles estão adicionando pequenos usos à Shrift do Ishida para que ela seja aos poucos revelada dentro da obra. Então essa daqui é mais uma dessas utilizações, muito provavelmente pela forma como a cena é conduzida, e eu gostei muito dessa adição por causa disso. É algo que provavelmente vai deixar a revelação da Shrift do Ishida com mais contexto e ainda melhor do que ela é no mangá mais pra frente. Muito ansioso pra ver como a luta do Ishida e do Julgram vai desenrolar mais conforme o anime for avançando. O Yhwach nesse episódio tem uma caracterização muito legal por alguns motivos bem específicos. Isso porque, a esse ponto da obra, no mangá, o Yhwach tem uma caracterização um pouco pior do que o que ele tinha antes, na minha opinião. Já que depois de absorver o Rei das Almas, o Yhwach assume uma nova forma, uma forma mais incompreensível e mais mística, que justamente brinca com essa questão do Yhwach ser um ser divino. Porém, isso acaba sacrificando muito do carisma que o personagem tinha antes de ter essa absorção. Já que mesmo que isso fosse proposital, justamente para representar que o Yhwach estava em um degrau acima do que os outros personagens nesse quesito, acaba quebrando um pouco da conexão dele com o resto do público. Porém, esse episódio definiu o Yhwach de uma forma que eu gostei muito, trazendo de volta algumas coisas que eu gostava muito no personagem antes da absorção do Rei das Almas. Uma das que eu mais gostei é o estilo de luta um pouco brutal
que o Yūhabarra possui. Pouco se fala sobre isso, na verdade, mas quando você vai analisar o estilo de luta do Yūhabarra na prática, é possível perceber que ele luta de uma forma muito brutal. Os ataques dele têm muita potência, e toda vez que ele executa um ataque, geralmente os inimigos dele são derrotados de um jeito bem feio. Alguns exemplos mais notáveis disso são o Yamamoto, que é cortado ao meio, e o Ichibei, que tem a cabeça arrancada. Então, trazer de volta essa brutalidade que o Yūhabarra possuía antes da absorção do Rei das Almas, na minha opinião foi uma escolha interessante, principalmente na cena onde o Yūhabarra ataca a Orihime várias vezes. Você sente de fato o quão grotesco é aquela cena. O quanto o Yūhabarra executa ações que vão no caminho contrário do que ele deveria representar, essa imagem de salvador. Afinal, o Yūhabarra representa uma falsa salvação, então faz sentido que ele tenha esse aspecto mais brutal e ameaçador no estilo de luta dele. E isso foi perfeitamente representado aqui, eu gostei muito de como isso foi feito, principalmente nas cenas finais, quando ele derrota o Ichigo e a Rukia. A maneira como ele derrota eles é sensacional, eu gostei muito de como isso foi tratado. Além de, claro, o Yūhabarra aqui, durante esse episódio, traz alguns temas interessantes que vão ser os temas principais dessa luta no decorrer dela. No caso, todo o debate sobre o desespero e o poder. A temática da luta final de Bleach contra o Yūhabarra é justamente sobre desespero e coragem, sobre enfrentar o desespero, enfrentar esse inimigo de poder imensurável. E eu acho que esse episódio consegue representar isso na prática melhor do que muitas das cenas do mangá. Isso porque o Yūhabarra se mostra aqui como uma ameaça imparável, como alguém que afunda os seus adversários no desespero, não dá espaço para a esperança contra ele. E eu gostei muito de como isso foi representado porque esse é o tema central da luta. É uma coisa que tem que ser bem representada e o anime faz um excelente trabalho aqui. Além de que o Yūhabarra também puxa um outro discurso que já existia no mangá, mas não com uma intensidade nem com uma clareza tão específica quanto a gente tem aqui, que é o discurso sobre o poder. O Yūhabarra fala que existem vários tipos de poder, porém apenas um poder é aquele invencível, que é o poder que subjuga todos os outros. Aquele que existe para governar, para conseguir controlar o destino das outras pessoas, que é justamente o que o Yūhabarra quer fazer, usar o seu poder para decidir o destino de todas as almas. Então é um debate, um conceito trazido à tona que torna essa luta muito mais interessante. Traz uma outra discussão junto com a discussão que já existia sobre o desespero, a esperança e a coragem. Então, eu gostei muito de como isso foi trazido, gostei muito da adição desse debate, principalmente porque conversa com outra questão envolvendo a Orihime, que a gente vai falar mais daqui a pouco. Esse episódio teve uma das, se não a melhor cena de luta do Ichigo que eu já vi. Pode ser a emoção falando mais alto em mim quando eu vejo essa cena, mas toda a sequência da luta do Ichigo contra o Yūhabarra nesse episódio foi uma coisa que me ganhou de uma forma que eu simplesmente não esperava. Não só pelo que a luta é, mas pelo que ela representa para quem estava esperando essa adaptação. O Ichigo aqui finalmente usa a sua Bankai contra o Yūhabarra, não só conseguindo usá-la de forma efetiva, como também ativando uma forma de hollowificação completa. Se você não sabe, no mangá essa forma do Ichigo não existe. A gente não sabia que isso ia acontecer, porque no mangá o que acontece é o Ichigo ativar a forma da hollowificação incompleta, que é quando ele fica com um chifre só, né, o chifre da salvação, e quando ele luta contra o Yūhabarra, ele fica nessa forma até praticamente o final da luta. Aqui, o Ichigo ativa uma forma nova, Blood Chain Ichigo, o Ichigo das correntes de sangue. É um nome que faz muito jus ao que essa forma representa, já que ela fala bastante sobre, a forma hollow do Ichigo, né? Ela é uma hollowificação completa. E toda a caracterização e o design dessa forma é uma coisa que me ganhou muito. Ela é uma forma muito bonita, com um design muito legal. Eu gostei muito mais dessa forma do que da hollowificação incompleta. Por mais que eu gostasse muito do que a hollowificação incompleta representava, já que ela é basicamente o contexto do Ichigo usando, tudo que ele tem, né, contra o Yūhabarra, então ele basicamente está
usando todas as partes dele, né? Todas as partes de si ao mesmo tempo contra aquele inimigo muito poderoso, a holoficação completa é um aspecto do personagem que era necessário ser trazido à tona em algum momento. Isso porque o Ichigo só não ativou a holoficação completa porque ele não sabia como. E isso aqui é trazido à tona com a Bankai dele no anime. Acaba gerando um efeito muito legal. Por isso eu falei que esse episódio, além dele ser muito bom tecnicamente em basicamente todos os outros aspectos, ele é um episódio que conversa muito bem com quem sabe um pouco mais sobre a obra. Se você entende de Bleach, além de só assistir, você consegue pegar pequenas coisas que significam muito, agregam muito, tornam todo o momento muito mais prazeroso de se assistir. Tem um outro aspecto, que é o Getsuga Tensho, quando o Ichigo usa e gera um efeito de lua no céu. Tinha muitos outros painéis onde isso era meio claro, que o Getsuga Tensho faz um padrão de lua, mas eu acho que nunca ficou tão claro quanto nesse momento aqui, onde o Ichigo usa o Getsuga Tensho contra o Yhwach e ele faz uma literal lua no céu. Também tem um significado com o nome do Getsuga Tensho, que significa presa lunar perfuradora de céus, pode ser traduzido dessa forma. Então o Getsuga Tensho formar uma lua na execução do ataque vem justamente tanto do nome da Zangetsu, tanto do nome do próprio Getsuga Tensho. Além disso, tem um último aspecto que eu acho extremamente válido mencionar sobre a Bankai do Ichigo. Eu vou falar mais disso na hora que a gente for conversar um pouco mais sobre acontecimentos do mangá, mas existe uma citação do Yhwach no mangá que o público estava muito curioso para ver se seria abordado no anime. No mangá, o Yhwach menciona que a Bankai do Ichigo é uma Bankai especialmente perigosa. Ela tem alguma capacidade que vai além do normal e que a gente não sabia até hoje exatamente o que era. Mas eu acho que esse episódio deixa bem claro o porquê a Bankai do Ichigo é realmente assustadora. Ela tem um nível de poder muito alto e uma capacidade de se igualar ao Yhwach de uma forma muito parelha. Eu acredito que a forma como a Bankai do Ichigo foi representada aqui fez jus ao seu título de Bankai muito perigosa. Embora tenha um outro aspecto envolvendo isso que novamente a gente vai falar um pouco mais pra frente. Além disso, o Ichigo nesse episódio representa uma coisa muito interessante e que conversa muito bem com todo o contexto da ideologia do Yhwach. O Yhwach menciona durante o seu discurso nesse episódio que existem os tipos de poder, onde ele menciona que o tipo de poder que o Ichigo tem, o poder para proteção dos outros, é um dos mais inúteis e fracos que existem. E eu gosto muito de como essa discussão é trazida aqui, justamente porque o tema dessa luta, como eu disse, é desespero e coragem. Então o Yhwach fala muitas coisas que servem justamente para afundar os seus inimigos no desespero. A maneira como ele age, a maneira como ele se porta durante toda essa batalha tem justamente esse contexto. Até porque o Ichigo, desde o começo da obra, sempre representou a proteção dos outros. Ele é alguém que luta para proteger os seus entes queridos, luta para proteger as pessoas com quem ele se importa, e ele conseguir usar a Bankai, ele ativar a Bankai pela primeira vez aqui, justamente para proteger a Rukia e a Orihime durante a batalha, e conseguir, principalmente, deter aquele oponente quase invencível, acaba agregando também nessa discussão dos tipos de poder que essa batalha traz. A Orihime simplesmente se consagrou nesse episódio como uma das personagens mais incríveis da obra, na minha visão. Eu sempre gostei da Orihime, eu sempre achei ela uma personagem muito boa, muito bem escrita. A Orihime é excepcionalmente bem escrita. Ela tem pouca participação em alguns momentos da obra, eu gostaria que ela tivesse ainda mais destaque, mas a Orihime é uma personagem extremamente subestimada pela maior parte do público, muito por causa da adaptação dos primeiros arcos do anime, que prejudicou e muito a personagem da Orihime, cortou muitas cenas essenciais para ela, mudou o comportamento dela em muitos aspectos. Então eu acho que a Orihime é uma personagem que tem uma visão pública um pouco prejudicada por causa disso. Sobre a cena em si e tudo que representa a cena final da Orihime nesse episódio, no caso, a Orihime nesse episódio passa por um dilema
muito forte, que é o seguinte. O Yurrabarra, durante todo o episódio, fala muito, como eu disse, sobre tipos de poder. Ele menciona o poder dele, que é o poder absoluto que sufoca todos os outros, e menciona o poder do Ichigo, que é o poder que protege as outras pessoas. A Orihime é uma pessoa que se espelha muito no Ichigo. Ela se inspira muito no Ichigo, ela gosta do Ichigo, né? Ela é apaixonada pelo Ichigo, obviamente, mas durante todo o mangá, você vê como a Orihime não só segue o Ichigo porque ama ele, ela segue o Ichigo porque ela admira a pessoa que ele é, a proteção que ele representa para todos que estão à volta dele. Tanto que quando eles estão subindo para enfrentar o Yurrabarra, antes dessa luta começar, a Orihime tem um breve monólogo interno sobre como ela se sente bem, ela finalmente se sente feliz consigo mesma, porque ela sente que consegue acompanhar o Ichigo de igual para igual e não precisa ficar sendo protegida por ele durante a batalha. Então, a Orihime quer representar o mesmo que o Ichigo representa, esse poder de proteção. No caso, proteção até pro próprio Ichigo, né? E para todas as pessoas que ela ama também. A Orihime, durante esse episódio, ela passa por muito sufoco. Ela é pressionada de muitas formas, o Yurrabarra basicamente mata ela várias vezes, né? Ou quase mata ela várias vezes. Só que a Orihime consegue voltar graças à natureza do poder dela de rejeitar os acontecimentos, né? Então, quando você tem, no final do episódio, quando tudo parece perdido, a Orihime se colocando na linha de frente, mesmo que ela tivesse que se sacrificar para conseguir derrotar aquele inimigo e defender não só o Ichigo, principalmente o Ichigo, mas não só ele, como todas as pessoas com quem ela se importava, é uma cena que condiz muito com a personagem e traz para ela um desenvolvimento incrível, um foco que a Orihime merecia há muito tempo. Por isso essa cena é tão especial pra mim e por isso que eu acho que ela é tão bem feita e tão bem colocada. É uma cena que conversa com o tema do episódio, com o tema da luta, principalmente. Porque a Orihime, no mangá, durante essa luta, ela não tem tanta participação quanto ela poderia ter. Ela tem, como eu disse, esse monólogo interno, enquanto eles sobem as escadas para entrar na sala onde está o Yurrabarra, mas durante a batalha no mangá, a Orihime defende alguns ataques e fica por isso mesmo. Aqui ela ganha infinitamente mais destaque e cenas muito mais emocionantes para que a personagem se torne ainda melhor. Além de que os sentimentos dela pelo Ichigo durante essa cena final são muito bem representados. Eu gosto muito de como isso é feito, porque não há necessidade que a Orihime fale um eu te amo pro Ichigo de forma direta. Meio que isso já é implícito nas palavras que ela fala. A última frase da Orihime nesse contexto ser apenas um eu vou cuidar de tudo é muito forte, porque justamente levanta o que o Ichigo lhe dava em outros momentos da obra, quando o Ichigo constantemente tinha essa necessidade de resolver todos os problemas sozinho. E a Orihime é justamente agora quem assume esse papel, que era o que ela sempre quis, né? Ter essa igualdade com o Ichigo, conseguir representar o que ele sempre representou. Então, a Orihime é a principal estrela desse episódio. Uma cena belíssima, um sacrifício belíssimo. Eu gostei muito de como tudo foi tratado aqui, de como tudo foi executado. Conversa com o tema do episódio, o tema da luta e principalmente com os temas da personagem. Finalizando falando sobre o episódio em si, antes da gente ir para as principais diferenças entre o anime e o mangá, onde vai ter mais spoiler do mangá, eu acho que ele é um episódio tão bem feito que quando eu assisti ele pela primeira vez, ele parecia um sonho esquisito. Parecia que eu tava dormindo e vendo algo que eu sempre quis ver no anime de Bleach. E eu acho que por isso ele se tornou um episódio tão especial para mim e tão divertido de se assistir como um todo. Ele é um episódio bem feito, ele é um episódio emocionante, em um episódio que tem muito peso. Mas falando sobre diferenças entre o anime e o mangá, essa parte tem mais spoilers do mangá, e então se você não quiser saber dessas informações e possíveis spoilers que ainda podem aparecer no anime, bom, o vídeo vai ficando por aqui pra você. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou. Mas se você não se incomoda, vamos continuar daqui. A principal diferença e mais marcante sobre esse episódio, sem dúvidas, é o uso da Bankai do Ichigo. Se você não sabe, no mangá de Bleach, o Ichigo não usa a Bankai contra o Yurrabarra. O Ichigo ativa a Bankai e ela é destruída imediatamente. É na virada de página. Quando você vira a página, o Ichigo teve a sua Bankai quebrada pelo Yurrabarra. Isso
tanto por causa da natureza do poder do Yhwach, tanto porque o Yhwach menciona que a Bankai do Ichigo era perigosa demais para que ele deixasse ela ser usada livremente. Por mais que isso seja justo, afinal, o Yhwach não é burro, ele sabe que ele não pode deixar um inimigo poderoso, uma ameaça forte a ele solta dessa maneira. É extremamente anticlimático. A Bankai do Ichigo é uma das coisas que o público estava mais animado para ver, e você tirar ela de uma forma tão abrupta assim sempre foi um dos grandes problemas dessa luta final. Algo que felizmente não aconteceu aqui. O Ichigo usou a Bankai e ele pôde de fato utilizar a Bankai contra o Yhwach, diferente do que acontece no mangá. Porém, tem um ponto a ser mencionado sobre isso. A espada que o Ichigo sacou contra o Yhwach no anime não é a mesma Bankai que ele usa no mangá. São duas espadas diferentes, elas têm designs diferentes. E isso é uma coisa que tá me fazendo pensar bastante. Por um motivo bem simples. A gente sabe que o Ichigo muito provavelmente vai usar uma espada que é a sua Bankai verdadeira, né? A Bankai, a verdadeira Tensa Zangetsu, que ele usa no mangá. Isso porque, no pôster oficial dessa última parte do anime, o Ichigo está segurando a Tensa Zangetsu igual a do mangá, e num dos teasers do anime, o Ichigo também está segurando a Tensa Zangetsu igual a do mangá. Ou seja, essa espada vai aparecer em algum momento de alguma forma. A gente só não sabe como exatamente. E com a aparição dessa outra espada da Bankai do Ichigo nesse momento, muitas dúvidas são trazidas à tona. Afinal de contas, como que a verdadeira Tensa Zangetsu vai ser aplicada em meio a todos os acontecimentos que ocorreram nesse episódio? Além disso, também tem outras questões muito grandes. A Orihime basicamente morreu nesse episódio. E a gente sabe que a Orihime não chega nem perto de morrer no mangá. Então, eu não acho que o Kubo sacrificaria, né, todo o contexto principal para o futuro que esse universo tem numa cena como essa. A Orihime pode até ter morrido aqui, mas ela permanecer morta é completamente impossível. A questão é que, como que isso vai ser feito? A explicação mais aceita pelo público até o momento, e que muito provavelmente é a certa, inclusive o que eu acho que vai acontecer, é que esse episódio inteiro nada mais é do que uma visão do Yhwach. O Yhwach consegue enxergar vários futuros usando o The All Might, e por isso ele consegue manipular o futuro direcionando a linha do tempo ao futuro que ele quer que aconteça. A questão é que o Yhwach no mangá mencionar que quebrou a Bankai do Ichigo porque ela era uma Bankai perigosa, já que ele viu o futuro e escolheu o futuro onde o Ichigo não poderia usar a Bankai justamente porque ele viu que ela seria problemática contra ele numa luta, é muito possível sim que o futuro que o Yhwach enxergou no mangá era esse episódio, era esse contexto onde ele viu um futuro perigoso, onde o Ichigo utiliza a Bankai e o problema fica muito maior para ele. Sobre como isso vai ser executado na prática, ainda não se sabe. É possível que talvez o Yhwach não tenha morrido por ataque da Orihime, e o Ichigo fique com raiva, desperte algo a mais na Bankai dele e derrote o Yhwach dessa maneira. Por isso que o Yhwach enxerga a Bankai do Ichigo como o principal perigo nesse contexto. Afinal, não faria sentido o Yhwach quebrar a Bankai do Ichigo se a Orihime fosse quem tivesse derrotado ele nesse futuro. Aí a Orihime seria o maior perigo para ele e não o Ichigo. Ou talvez o episódio já volte diretamente para o momento aonde o Ichigo usa a Bankai e o Yhwach, quebra ela, assim como ele faz no mangá. A gente sabe que essa Bankai vai ser quebrada, a gente só não sabe como ainda. O contexto pra gente saber dessa informação é que o Tsukishima, que é um dos principais responsáveis pelo conserto da Tensa Zangetsu no mangá, aparece na abertura do anime. Então eles com certeza colocaram a Bankai do Ichigo sendo quebrada em algum momento, afinal se ela não tivesse sido, não teria motivo para o Tsukishima aparecer na abertura e ter todo um preparo para a aparição dele vindo já na outra parte da temporada. É muito provável que a Bankai vá sim ser quebrada para o Tsukishima ajudar a consertá-la. Portanto, o que eu acho que vai acontecer é justamente a Orihime não ter conseguido derrotar o Yhwach e o Ichigo acabar indo para cima do Yhwach com a verdadeira Tensa Zangetsu. Isso porque, na descrição
do Blood Chain Ichigo, que foi liberada junto com o fim do episódio, é descrito que aquela ali é a manifestação da Bankai do Ichigo na forma de Hollowificação completa, especificamente. Ou seja, é bem possível que a Bankai do Ichigo tenha outras formas dependendo de que poder ele está usando como principal no momento em que ele ativa a Bankai. A Tensa Zangetsu, que a gente vê no mangá e que provavelmente é a verdadeira, muito vem do Ichigo estar usando o seu poder de Shinigami como poder principal, ou até sendo a forma perfeita que equilibra todas as suas capacidades e todos os poderes de todas as suas raças. O Ichigo, após a morte da Orihime, atacaria o Yūrabara com a verdadeira Tensa Zangetsu, conseguiria derrotar ele e o Yūrabara voltaria para antes do Ichigo ativar a Bankai pela primeira vez, revelando que tudo aquilo ali não passava de um sonho que ele estava visualizando com o The All Might. Isso fica ainda mais claro quando o Julgram é derrotado pelo Ishida nesse episódio, aonde nessa cena seria justamente o ponto onde o The All Might volta pro Yūrabara, já que eles trocam de poderes, né? Enquanto o Julgram tá usando o The All Might, o Yūrabara não pode utilizá-lo, por isso que ele não usou em nenhum momento contra o Ichigo e a Rukia durante esse episódio. Agora que o Julgram perdeu o acesso ao The All Might, faz sentido que o Yūrabara ganhe acesso a ele novamente e consiga, portanto, usar a sua habilidade de manipular a linha do tempo. Mas como isso vai seguir, só o futuro nos dirá. E caso a gente tenha outro episódio fenomenal como esse, pode ter certeza que eu vou vir aqui falar sobre ele novamente. Em geral, um episódio nota 10, um episódio impecável, um episódio que eu fico muito feliz de ter sido lançado. A reta final do mangá de Bleach, por mais que não seja ruim no quesito de contexto e construção do arco em si, é um arco que carrega muitos problemas, porque, como eu disse, ele é extremamente rushado, e ver esses problemas sendo corrigidos no anime é uma coisa muito incrível de se acompanhar na prática. Eu tô gostando muito do rumo que o anime tá levando, e mesmo com alguns problemas que o anime também carrega vindo do mangá, é, em geral, uma adaptação mais do que excelente. Eu fico muito ansioso para ver o que mais vem por aí. Mas, bem, por hoje é isso. Comenta aí o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acharam de todo o contexto dessas cenas incríveis. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo. Falou!